próximo item que nós vamos analisar, ainda dentro de engrenagens de dentes retos, é o arco útil do perfil do dente, tá? Qual é a parte do dente que realmente vai entrar em contato com o outro dente? Qual que é a parte da envolvente que vai entrar em contato com a outra envolvente da outra engrenagem? É o arco útil do perfil do dente. A gente sabe que as envolventes são limitadas pelos diâmetros externos, né? E aí, então, puxa, onde que começa e onde que termina o engrenamento, tá? Então, assim, ó, o arco útil do perfil do dente é o arco onde se realiza o contato entre as envolventes durante o engrenamento. Tá? Tá aqui a definição, tá? Ele é limitado por duas circunferências de raio externo, ó. Então, o arco do perfil do dente, né, o arco útil do perfil do dente, é, então, onde as duas envolventes é o caminho entre a reta de ação, ou entre o arco, onde as duas envolventes se tocam, tá? E ele é limitado, então, por essa região aqui, ó, A1, A2. E, em função disso, ó, limitado por esses raios, ó, se eu pegar esse ponto A1 aqui embaixo, ó, ele possui esse raio menor aqui, que é o raio RA1, da motora, tá? Ó, RA1, e possui, em relação a A2 aqui, ó, o raio RA2, ó. Ele está limitado entre esses dois raios aqui, ó. O ponto A1 é o início de contato, está associado, então, limitado pelo RA2 e pelo RA1. Ok? E o ponto A2, ele está limitado pelo RA2 e pelo RA1. Ó, o raio externo, o RA1 é o raio externo da engrenagem 1, ó, é o raio de cabeça, e o RA2 é esse limite interno de contato com a envolvente da engrenagem 2. Então, pessoal, o limite de contato entre os dentes está associado com esses pontos aqui, ó. O arco é limitado, então, por duas circunferências de raio RA1 e RA1 para o pinhão e RA2 e RA2 para a roda, tá? Então, vejam, ó, o perfil do dente aqui, ó, vou pegar aqui pelo menos o azul aqui da primeira de baixo, ó. Ele é o perfil do dente, o início de contato daqui e o final de contato vai dar por aqui, ó. Então, esse arco aqui, ó, que eu estou colocando em vermelho, vai ser o arco útil do perfil do dente. É o arco que realmente é utilizado para fornecer o contato entre um dente e outro e transmitir o movimento. Essa partezinha aqui de baixo, ó, vou colocar de verde aqui, essa partezinha aqui de baixo, ó, daqui para baixo, ó, tá? Teoricamente, não é utilizado como contato, tá? A partezinha de baixo do dente não é utilizada. Então, o limite, o arco de contato é realmente entre aqueles dois pontos aqui, ó. É esse aqui agora em verde. Esse é o arco útil do dente. Então, essa partezinha aqui do dente, dessa aqui, ó, essa partezinha aqui do dente da 2, ó, né? E essa partezinha aqui do dente da 2 também, possivelmente, é o arco útil do perfil do dente, tá? Então, essas dimensões, não sei se eu vou falar aqui como elas saem, mas até vou comentar um pouquinho. Elas são limitadas, então, pelo RA1 e pelo RA2, ó. Ó, esse ponto aqui e esse é limitado pelo RA1 e pelo RA2. Olhem só pela figura o que é o RA1 e o RA2. Só para mostrar, porque toda a relação de engrenagem está associada com um triângulo que se forma aí. Ó. Ó, o RA1 é esse cara aqui, ó. Ó, RA1. Ó, o RA1 é esse aqui. Vamos começar aqui. Esse é o RA1.
Esse aqui, ó, é o RB1. Esse Rzão REA1 formou esse triângulo, que aqui agora é 90 graus, tá? Então, ó, esse RA1 aqui, ó, eu posso escrever ele dessa forma que está colocado aqui. A primeira, o RA1, ele é igual a... É um triângulo retângulo, ó, RB1 ao quadrado, e essa distância, ó, B1A1 ao quadrado. Então, ele vai ser igual a raiz, né, de o triângulo retângulo é RA1 ao quadrado, ou igual a raiz, então. B1A1 ao quadrado, mais o Rzinho B1 ao quadrado. Ele só mudou o nome aqui, ó, para Rzão, e colocou aqui como indicando uma reta, ó, duas retas, ó. Então, essa dimensão RA1 é isso aqui, ó. B1A1, essa dimensão aqui, ó, ela é igual à dimensão B1, que está aqui, ó, B2, que está aqui, menos essa diferença aqui, A1, B2. Deixa eu colocar aqui de azul. Ó, essa dimensão aqui é igual a B1, B2, que é toda essa dimensão aqui, menos essa dimensão que eu vou colocar em azul aqui agora. B1A1 é B1, B2, menos B2A1. Tá aqui, ó. Essa dimensão B1, B2, né? Essa dimensão, ó, B2, B1, essa dimensão B2, B1 é igual à soma, né? É igual, forma dois triângulos aqui, ó. A gente já viu isso em evolvente, ó. Tem esse triângulo e esse triângulo aqui, ó. Ó. Os dois são ângulos retos. É o ângulo de base, a raio de base e o raio primitivo. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Essa dimensão forma um triângulo retângulo com o raio de base. Ó. Então, B1 e B2 tá associado com o raio R2. Ó. Então, ó, se eu pegar o R2 vezes seno do ângulo alfa, eu tiro essa dimensão aqui, primeiro. Se eu pegar o R1 e multiplicar pelo seno de alfa, eu tiro o RB1 e multiplicar com o seno de alfa, eu tiro essa dimensão. Somando as duas dimensões, ó, perdi o mouse. Tirando essas duas dimensões, essa mais essa, vezes seno de alfa, corresponde, então, a essas duas dimensões aqui, ó. Essa aqui, essa e essa aqui, ó. Então, essas duas dimensões, B1, B2, é a distância entre centros vezes seno de alfa. Se eu colocar tudo isso dentro das fórmulas, ó, resulta nisso aqui, ó. A1, B2, então, que é essa dimensão que eu preciso aqui, ó, é igual ao RA2 menos RB2. E no final, essa dimensão aqui, ó, que é o limite inferior de contato dos dentes, né? Somando tudo isso de acordo com essa expressão aqui, resulta nessa expressão aqui, ó. RB1 ao quadrado, raio de base ao quadrado, mais A vezes seno de alfa, menos raiz quadrada de RA2 ao quadrado, menos RB2 ao quadrado. Tudo elevado ao quadrado. Então, é o limite, isso aqui representa o limite de contato aqui, ó, do ponto A1. Tá? A mesma coisa se nós fizermos para a engrenagem 2, ó, essa última fórmula aqui embaixo, ela fica assim, ó. O RA2, que é esse ponto aqui agora, ó, o limite da engrenagem de cima, também é associado com o RB2,
mais A seno de alfa menos RA1 vezes menos RB1, tá? Então, isso me dá os limites de engrenamento da parte inferior do dente, e o limite de engrenamento da parte superior do dente é o diâmetro externo, o círculo de base. Então, eu posso calcular tudo isso, tá? E aí, então, vem o seguinte, ó, o perfil do dente que é utilizado para transmitir movimento é, na realidade, exatamente esse aqui, então, ó. Entre o ponto RA1 e AZ2, ó, esses pontos aqui embaixo, ó, se eu traçasse uma linha, esse aqui seria o RA1. E esse ponto aqui em cima seria, então, ó, pegando lá o centro, pegando o centro, esse aqui seria o raio de cabeça 1. Tá? Então, o arco útil do dente é esse aqui, ó. É o arco entre esse ponto aqui e a cabeça do dente. Então, é somente essa partezinha da envolvente que vai entrar em contato com a envolvente do outro dente para transmitir movimento. Essas partezinhas aqui, ó, inferior a esse ponto K aqui, ó, essa região de baixo, que eu estou colocando aqui em vermelho agora, ó, não faz parte do arco útil do dente, ó. Isso aqui só existe para poder um dente engrenar com o outro, tá? Então, aqui nessa partezinha de baixo aqui, ó, não acontece engrenamento. Ou não deveria acontecer engrenamento. Talvez em algumas condições aconteça, tá? Não passa no engrenamento, aí é um problema de interferência, tá? Então, somente essa parte de cima é que acontece o engrenamento. Só na parte azul aqui de cima. Tá? Então, esse é o arco útil do perfil do dente. Só que esse arco útil do perfil do dente, vamos só lembrar aqui uma coisa, que essa partezinha aqui toda é evolvente, ó. Isso aqui é uma função evolvental. É o desenrolar da corda do raio de base. Só que para compensar alguns probleminhas de dilatação térmica e força nos dentes quando é transmitido, esse perfil evolvental, ele é modificado um pouquinho aqui na cabeça do dente, ó. Nessa região aqui, ó, o arco é modificado. Então, ó, com essas dimensões aqui, ó, 0,4 vezes o módulo. O módulo é 2, 0,4 vezes 2 dá 0,8. Então, mede 0,8 lá no dente da engrenagem, ó. E essa região aqui, ó, essa evolvente, ela é substituída lá no dente por uma linha reta, aqui, com o máximo de 0,02 vezes o módulo, agora se não estou enganado é vezes o módulo, tá? Ela é não, mentira, é 0,02 milímetros, tá? Ela é substituída por uma linha reta, que aqui tem, ó, 0,02 milímetros, eu aproximo aqui em cima 0,0 e traço uma linha reta por aqui, ó. Então, na realidade, a envolvente, ela vem até aqui, e depois, esse pedacinho é muito pequeno, né? Esse pedacinho aqui do dente, ó, é uma linha reta de 0,02 para compensar essas dilatações ou deformações que o dente possui durante a transmissão do movimento. Então, na realidade, a envolvente é só essa partezinha aqui, ó. Aqui é a envolvente, e lá em cima na cabeça eu tenho uma linha reta. Quem que faz isso? A própria ferramenta vai ser projetada para que quando usine a engrenagem, faça exatamente isso aqui. Eu não preciso me preocupar com nada disso, tá? Eu não preciso me preocupar com nada. Quando eu compro a ferramenta, o fabricante da ferramenta já incorpora uma aresta um pouquinho diferente lá na ferramenta, que durante a usinagem, né, vai gerar essa linha aqui, ó. Tá? Só para nós sabermos que isso vai vir de fábrica junto, tá? Então, o fabricante, pela experiência dele, determina tudo isso aí, tá? Bom, temos então definido qual que é o arco do perfil útil do dente. Durante o funcionamento, tá? Como há uma deformação, na realidade, essas partezinhas aqui, ó,
também vão se encostar com o dente da engrenagem motora, né? Da movida. Os dentes também se engrenam nessa região aí. Só que ela foi projetada para se deformar um pouquinho durante o movimento, tá? E ocorreu o contato. Bom, vimos que, até agora, que a transmissão de movimento entre uma engrenagem circular, redonda, né? E uma outra engrenagem também circular. Mas a transmissão de movimento também se pode dar por uma engrenagem e uma cremalheira, né? Uma engrenagem e uma cremalheira, tá? Nesse caso, a transmissão de movimento faz com que o movimento de rotação da engrenagem se transforme num movimento de translação da cremalheira. Então, essa aqui é uma cremalheira, eu vou destacar aqui, ó, cremalheira, né, uma cremalheira engrenagem, né, uma cremalheira que transmite movimento. Uma cremalheira engrenagem. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo seguinte de fabricação vai aparecer a cremalheira ferramenta, que é parecida com a cremalheira que transmite movimento, que é a cremalheira engrenagem, tá? A cremalheira tem algumas características, tá? A cremalheira, ela é uma engrenagem que tem o raio primitivo tendendo ao infinito. Então, ó, só olhem aqui, ó. Aqui eu tenho a azul, que é a engrenagem, e aqui, ó, essa linha aqui, ó, que eu estou destacando aqui, é a linha de referência, é o diâmetro primitivo. A gente chama muito de diâmetro primitivo, né? Mas a norma NBR chama de diâmetro de referência. Ela não chama de primitivo, tá? É diâmetro de referência, tá? Então, ó, essa linha aqui corresponde ao diâmetro primitivo, a linha de referência. As linhas de referência das engrenagens, elas têm que se tocar em um ponto lá, né? Então, ó, no caso da cremalheira, essa linha, esse círculo de referência, se torna essa linha aqui, ó, que tem um raio tendendo ao infinito, ó. Então, essa linha aqui da cremalheira é a linha que corresponde ao seu raio primitivo, digamos assim, só que é o raio primitivo tendendo ao infinito. E ele se torna, então, uma linha reta, tá? Sobre a linha primitiva, sempre a espessura do dente da engrenagem é igual ao vão da engrenagem. Aqui está o desenho, não está em perspectiva, mas sempre a espessura é igual ao vão do dente da engrenagem. Então, no caso de uma cremalheira, tá? Também, ó, sobre a sua reta de referência, então, isso aqui agora é uma reta de referência. Reta de referência, que é o círculo primitivo dela, né? Referência. Opa. Né? É o círculo primitivo. Então, sobre essa reta de referência, que é o seu círculo primitivo, a espessura do dente, vou colocar aqui de verde, a espessura do dente da cremalheira tem que ser igual ao vão da cremalheira, tá? O S eu chamo de espessura do dente e E é o vão. Então, sobre a reta de referência, que é o objetivo, S igual a E. S igual a E. Nas engrenagens, pessoal, nas engrenagens acontece a mesma coisa, tá? Então, ó, na engrenagem, se eu tenho esse aqui, vou tentar fazer aqui mais ou menos parecido aqui, tá? Se esse aqui é o círculo primitivo, tá? A espessura do dente, essa aqui é a espessura do dente, né? É o S. A espessura do dente sobre o primitivo é igual ao vão do dente. É igual ao vão. S espessura e vão. Então, os dois são iguais. Se eu somar o S mais o E, S mais o E, isso aí é igual ao passo da engrenagem, né?
tá? Isso é o passo da engrenagem. Então, sobre o primitivo, existe o passo e o vão é igual à espessura. A mesma coisa na cremalheira ferramenta, sobre a reta de referência, S igual a E. Aí, então, eu estava esperando aqui a figura aqui, né? Aqui eu tenho uma engrenagem cremalheira. Então, essa reta de referência aqui, que é onde a espessura é igual ao vão, que corresponde ao seu ciclo primitivo, digamos assim, né? Eu chamo ela, então, de reta de referência, ou, então, linha de referência, ou reta média. Se alguém pedir para vocês qual é a espessura do dente é igual ao vão do dente na reta de referência, ou na reta média, sim. A reta de referência ou linha de referência, reta de média ou linha de referência, é a linha onde a espessura do dente é igual ao vão do dente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um dente, aqui está o pé do dente, ó, o HF, eu tinha essa figurinha aqui modificada em relação ao passado, e aqui eu tenho o HA, a cabeça do dente, ó, a altura da cabeça do dente. Numa cremalheira, então, isso aqui é o corpo do dente, é o corpo da engrenagem. Isso aqui é o corpo da engrenagem. Aqui eu tenho material aqui dentro, tá? E aqui eu tenho o vão entre dentes, tá? Então, novamente, numa engrenagem cremalheira, a altura da cabeça é 1 vezes o módulo e a altura do pé do dente, 1,25 vezes o módulo. Somando total, as duas, né? A altura total do dente, H, igual a 2,25 vezes o módulo. Ok? Tá. Linha de referência. Se eu quero também fazer um controle de qualidade da cremalheira, engrenagem, tá? Eu posso também medir a espessura do dente em qualquer posição, em qualquer altura dela, sobre qualquer raio, né? Sobre qualquer dimensão, usando essa fórmula aqui, ó. A espessura, essa fórmula aqui nos dá o seguinte, ó. A espessura do dente em qualquer posição X, ou posição, melhor, em qualquer posição L, em relação à distância entre centros, ó, em qualquer posição L, é dada por essa forma. Eu calculo a espessura SM sobre a reta de média, linha de referência, e somo, né, mais 2L vezes tangente de alfa, que é o triângulo que forma aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Vejam, isso aqui forma um triângulo. Aqui está a SM, é a espessura sobre a linha de referência. Ó. Isso aqui é o L, e isso aqui é o que eu tenho que somar para poder calcular a nova espessura. Ó. Então, se eu pegar esse lado ali, ó, aqui forma um triângulo. Ó. Formar um triângulo. E pegar esse ladinho aqui, ó, são dois ladinhos. A espessura SM é igual a 2 vezes, é o SX, ó, mais esse pedacinho aqui, ó, que você formou aqui, e mais esse pedacinho aqui, ó, que você formou aqui. 2 vezes esse pedacinho, 2 vezes. E esse pedacinho que está ali, ó, como eu sei que esse aqui, ó, é o ângulo alfa, tá? Aquele pedacinho do triângulo é o L vezes tangente de alfa. E aí, então, somando esses dois pedacinhos, eu tenho a espessura em qualquer vão. Se isso está abaixo da linha de referência, no pé do dente, eu somo. Se isso está para cima, na cabeça do dente, eu subtraio esses dois pedacinhos ali, sempre. Esse pedacinho e esse. Então, fica menos. Para o pé do dente, soma, para a cabeça do dente, subtrai. E aí eu tenho a espessura em qualquer posição do dente da cremalheira engrenagem. Tá? Também esse material está disponível aí no livro do Henriot. Tá? Ok? Outro livro também que eu usei para fazer os e-books foi o Dario Finzi, tá? E o Henriot. E também anotações
do meu professor Tadeu, né, de mecanismos e engrenagens, tá? Tadeu Carlos Silveira foi o meu professor de engrenagens quando eu fiz o meu curso de graduação, tá?